Vale trazer também, né, que teve ali apoio de presidentes de outros países, como Javier Milei, Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro. Também tivemos ali mensagens enviadas por vídeo. Mas faltou ali também, né, no palanque, o Centrão. Já estava sendo ventilado e confirmado que o Centrão iria se neutralizar nesse primeiro turno sobre para onde seguir. Essas ausências foram sentidas, é importante trazer por que o Centrão ele é tão importante, porque ele agrega a Flávio Bolsonaro, né? Ele ganharia tempo de TV recebendo o apoio desses partidos, o que é muito importante, porque Flávio Bolsonaro, ele é uma figura desconhecida de muitos brasileiros. Todo mundo sabe que ele é o filho de Jair Bolsonaro, mas não sabe quem é Flávio. Ele é do Rio de Janeiro, senador pelo estado. Mas a maioria das pessoas não sabe, então é importante ter esse conhecimento, principalmente nesse momento. Você que está nos acompanhando e que no dia 4 de outubro vai até a urna, é importante conhecer quem é o seu candidato, não apenas por conta de nome de familiares, por conta do que vem sendo divulgado em rede social, mas é importante que você saiba em quem você está votando. Então, por isso que é importante, né, mano, esse apoio de Flávio Bolsonaro, ele receber esses apoios nesse palanque, ter um palanque forte, né? Porque o palanque do Flávio que a gente viu, até as meninas vão colocar as imagens pra gente, tinha muitas mulheres, ele tinha Bia Kicis, que a gente conseguiu ver, tinha a esposa dele, tinha a Daniela Marques, mas assim, faltou também Nicolas Ferreira, que enviou um vídeo, aí disse que não conseguiu chegar. Será que ele não conseguiu chegar ou não quis chegar? Que é um importante aliado e que ele tem um fechamento certo ali, principalmente com a Michelle Bolsonaro, né? Que a gente lembra daquela caminhada que ele fez saindo de Minas até Brasília. Michelle apoiou ele a todo momento, então ele tem um certo fechamento ali por Michelle. Será que ele não foi porque não deu certo, de fato, não ir? Ou não deu, não vou nem insistir em não chegar. Por que essas ausências são foram sentidas, né? E por que é importante esse apoio humano? Por que nesse momento é importante receber, Flávio Bolsonaro receber esses apoios? Que já já a gente vai falar também aí do candidato Kinder Ovo, né? Que foi o nome dado aí por Ronaldo Caiado a Flávio Bolsonaro, que ele disse que todo dia tem uma surpresinha. Marília, olha, uma disputa à presidência da República que envolve milhões de eleitores, num cenário especialmente polarizado como vivemos no Brasil, vai ser definida, ao que tudo indica, nos detalhes. E por isso, cada apoio é ainda mais importante. Qualquer eleição presidencial é preciso ser construída por meio de alianças. Isso se aplica a qualquer candidato competitivo, porque é muito difícil existir um fenômeno de popularidade que seja capaz de sozinho conquistar uma eleição presidencial com as dimensões populacionais que o Brasil possui. Alianças sempre são importantes. Num cenário de extrema polarização como estamos vivendo, passa a ser ainda mais importante, porque poucos votos, poucos milhares de votos podem definir o vencedor ou o derrotado dessa campanha. Por isso, é muito importante para os candidatos ampliarem os seus apoios. E vou dividir em duas camadas. De um ponto de vista de apoios de outros partidos do Centrão, seria muito importante também, porque significaria um aumento do tempo de televisão, que, apesar de estarmos assistindo a um aumento da importância das redes sociais na comunicação de candidaturas com os eleitores, não se deve desprezar o tempo de TV como um fator importante nessa comunicação, especialmente porque na TV, por meio das propagandas que são inseridas, é possível gerar não apenas a promoção da imagem de um candidato que ainda precisa ser mais conhecido por quem ele é, como você bem destacou, o Flávio é mais conhecido por ser filho do Bolsonaro do que propriamente pelo nome, né? Muito mais o sobrenome do que o nome, e, ao mesmo tempo, também é um espaço em que é possível gerar desgastes aos adversários, trazendo, por exemplo, revelações, críticas, situações de escândalos de corrupção dos adversários. Tudo isso também é possível de fazer na TV, e isso acaba modulando um pouco parte do clima na opinião pública, pauta até, muitas vezes, as conversas que temos aqui na imprensa, né? O fato como
vamos repercutindo as estratégias de cada campanha eleitoral. Então, agregar tempo de televisão também é um fator que não deve ser menosprezado. E, aparentemente, né, estamos vendo muita dificuldade dos candidatos de agregarem outros apoios nesse sentido. Mas no caso de Flávio, para além dos partidos do Centrão, como você bem destacou, ele tem dificuldade de ter efetivamente a sua própria madrasta embarcada de corpo e alma na campanha, tanto que ela esteve ausente desse evento, e também figuras importantes e populares que estão em ascensão na direita, como Nicolas Ferreira, que é um deputado que tem extrema capacidade de comunicação nas redes sociais, ele é um fenômeno de comunicação digital, ele conseguiu produzir alguns dos vídeos mais assistidos da história da política brasileira em rede social, então é um apoio muito importante, é uma figura política que não deve ser desprezada e que também entra na disputa nacional de posicionamento sobre ser um possível novo líder político desse campo. Então, Nicolas tem vida própria nesse sentido. Ele não foi construído simplesmente por ser filho de alguém. Ele não ocupa o espaço que ocupa na direita brasileira por ter sido nascido de um espermatozoide. Ele ocupa por mérito próprio na construção da sua comunicação política. Nós podemos concordar ou discordar do conteúdo do que ele defende, mas ninguém pode negar o mérito político de Nicolas Ferreira como um grande comunicador digital que se constrói nesse sentido como um ativo da direita brasileira. E quando ele não embarca com os dois pés na campanha de Flávio Bolsonaro, isso também representa uma derrota. E vale dizer, ele deu sinais disso. Ele indicou lá atrás, ele falou que ele se envolveria na campanha o quanto a campanha gostasse do envolvimento dele, que isso significava que ele precisava ser ouvido na construção da estratégia política. Se ele não é ouvido na construção da estratégia, ele não faz tanto assim parte desse projeto. Então ele se dedica a o que está no escopo dele, que é a eleição de deputados federais, sobretudo em Minas Gerais, o seu estado. Mas também há informação de que Nicolas tem apoiado candidatos a deputado federal em outros estados, o que já é parte da sua estratégia de crescimento político no longo prazo, no sentido que ele deseja emprestar o seu capital político para ajudar outras lideranças a consolidarem o seu espaço, a serem eleitas nesse ano, para que assim ele construa uma espécie de bancada Nicolas na Câmara dos Deputados, que pode ajudá-lo a estar bem posicionado, uma vez que Flávio Bolsonaro, numa eventual derrota, perca o espaço natural de liderança do campo político da direita bolsonarista. Isso, num caso de derrota de Flávio, fica uma disputa em aberto e certamente Flávio Bolsonaro, assim como Michele Bolsonaro, assim como Nicolas Ferreira, estarão posicionados para disputar a possível nova liderança desse campo político. Nicolas Ferreira, o que tudo indica, com um novo mandato na Câmara dos Deputados, Michele Bolsonaro, possivelmente, com uma cadeira no Senado Federal pelo Distrito Federal. Mano, a gente fala, né, de presidência da República, mas a eleição, ela traz aí outros cargos que serão bastante disputados. Hoje o Partido Liberal é a maior bancada dentro da Câmara dos Deputados. Objetivo também de Valdemar Costa Neto também lá no Senado Federal. E existem outras cadeiras que são, às vezes, até mais importantes do que a da própria presidência da República, que o Partido Liberal deve trabalhar. Valdemar Costa Neto já até disse também que está na campanha, mas não participa tanto da campanha de Flávio Bolsonaro, tendo em vista que o partido, né, precisa de outras cadeiras. A gente vê que para deputado é muito importante que os partidos consigam, porque ali também tem as tais emendas parlamentares. A gente entra já em outro nicho. Dentro do Senado Federal serão 2/3 das cadeiras renovadas. Dentro do Senado, ali a gente tem impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal e tantos outros temas que são bastante importantes e caros, não apenas ao PL, mas também a outras
bancadas, e eles precisam fazer essa construção, né, mano? Não é apenas a presidência da República. Nesse momento, estamos com foco, obviamente, por conta das convenções que aconteceram nesse fim de semana, mas você que está em casa e está nos acompanhando, é muito importante você saber também quem você está votando para deputado federal, para quem você está votando para senador, deputado distrital, aqui o caso do DF, estadual, porque são eles, né, mano? É importante a gente trazer que o Congresso Nacional que manda. A gente vem acompanhando nesses últimos anos aí várias pautas que acabam não avançando porque o Congresso Nacional trava, como é o caso da escala 6x1. A maioria dos brasileiros trabalham nessa escala, o texto não avança, não avançou e não deve avançar por conta do Congresso Nacional. Mano, vamos falar ainda, né, de convenção, mas vamos lá para uma das figuras